Voltamos com o programa Ponto de Vista, que recebe hoje o jornalista Odilon Rios. Estamos falando sobre o livro 200 anos de Alagoas, o Alagoas 200 e outros temas quando se discute isso. Muitas vezes me vem à cabeça o seguinte: não foi no século XIX também que a Inglaterra, os Estados Unidos passam a adotar pessoas como Shakespeare. Isso Exato. nos parece algo que sempre foi lido, né? Uma vez que Shakespeare é do século XVI, você imagina que durante todo esse tempo estava à disposição. Não falta mais Graciliano na nossa vida? Talvez sim, eu concordo com você. Falta bastante Graciliano Ramos em nossa vida, mas é muito comum, é muito normal de você perceber o porquê falta Graciliano. O Graciliano, ele é um autor que ele pega muitos motivos regionais. Ele pega, por exemplo, o período que ele andava de bonde até a Ponta da Terra, ele pega lá o Fazendeiro Bruto de Viçosa. Essas imagens que Graciliano criou, elas incomodam muito, principalmente os rincões mais conservadores, digamos assim, do Nordeste brasileiro. Então, você adotar Graciliano Ramos no dia a dia da escola, você construir essa ideia no imaginário das crianças e dos adolescentes no dia a dia, isso é muito complexo. Há uma resistência muito grande. Você já imagina, por exemplo, uma criança de Viçosa, uma criança de Inhapi, ou de Canapi, ou de Arapiraca, por exemplo, ela além da infância, ela vai se chocar, porque ela vai dizer assim: poxa vida, o Graciliano passou por dificuldades que são tão semelhantes à minha. A minha escola não tem saneamento básico, a minha escola não tem uma caixa d'água para beber água, só tem um banheiro, é uma furna, ou um cemitério, enfim, não tem por onde sair. Então, adotar exatamente essa realidade, mostrar esse lado de Graciliano Ramos e de outros escritores alagoanos, isso ainda é muito complexo ainda. Principalmente porque a nossa escola, Wendel, ela é muito ruim. Ela é muito ruim e parte disso também acontece não pelos professores, que têm um mérito valoroso. Não é fácil você ser professor e às vezes tem lugares aqui em Alagoas em que o único representante do poder público em algumas regiões, principalmente violentas, como Conjunto Carminha, Frei Damião, Grota do Arroz, é só o professor. Você não tem nenhum policial que quer chegar ali, que tem medo. Então só o professor é que vai, respeitado inclusive pelos traficantes, enfim. Então como é que você vai conseguir abordar uma obra tão complexa como Graciliano, uma obra de Graciliano Ramos complexa, por exemplo, em lugares muito fechados, muito blindados a respeito do conhecimento? Então, é muito complicado. Esse ano, por exemplo, 2017, vão estar se completando 100 anos da edição do livro de Otávio Brandão, Canais e Lagoas. É uma obra hoje esgotada. Uma obra atual ainda, apesar de você ter toda a urbanização das lagoas mudou, enfim, a lógica das usinas também, as usinas não despejam tanto os seus restos, enfim, nos rios que vão direto para a lagoa, enfim. Mas essa atmosfera da lagoa, essa diferença que existe dos povos, enfim, ainda é tão rica mas que ainda não consegue chegar exatamente à nossa obra, ao nosso dia a dia. Na verdade, Wendel, a literatura brasileira, ela é muito rica, ela é muito profunda, mas há uma dificuldade enorme de você explorar aspectos dessa literatura. Há uma resistência muito grande. As editoras também não têm muito interesse de editar certos livros, porque, é claro, elas vão se guiar pela lógica do lucro. E você também não tem um estímulo para você desbravar isso daí. O Shakespeare, ele se tornou para além das fronteiras da Europa, porque conseguiram construir uma imagem de Shakespeare que não existiu. O Shakespeare era um autor que escrevia de forma bastante popular, inclusive os textos dele tinham palavrões. Mas isso daí foi tão
cristalizado, colocaram pérolas, cravejaram situações que o texto que acabou, digamos assim, estuprando o texto original do Shakespeare, que era muito mais simples. Então, eu acredito no seguinte, que no dia em que Alagoas conseguir descobrir melhor escritores como Goberi Lessa, escritores como Douglas Aprato, escritores como Dirceu Lindoso. O Dirceu, ele não deve em nada a Gilberto Freire em Pernambuco, e Gilberto era colocado praticamente num trono lá em Pernambuco. O Dirceu era um autor que, no mínimo, deveria receber uma estátua, no mínimo deveria ser nome de escola. E ele ainda está vivo. E não deveria ser homenageado depois de morrer, ele deveria ser homenageado em vida, pela profundidade que ele possui. A entrevista do Dirceu, ela abre o nosso livro. Ele fala que Alagoas tem paixão pela morte, algo interessante, né? Você ter paixão por morrer, mas Alagoas tem paixão pela morte, a morte de Zumbi, a morte, o extermínio dos índios caetés, a morte do Bispo Sardinha, o extermínio das populações mais pobres, a fuga dos povos da mata, que eram pessoas que viviam em determinado lugar, mas que, por serem excluídas, digamos assim, para não passarem fome, elas acabaram mudando para a mata, para poder conviverem ali e poderem sobreviver ali. Então, o Jorge Vieira, professor hoje do SESMAC, ele aborda, por exemplo, a questão indígena. Uma questão que ele lembra bem é absolutamente esquecida no guia eleitoral. Nenhum candidato a governador, nenhum candidato a prefeito em Alagoas ou vereador fala da questão indígena. Mesmo nos lugares onde tem índios. Mesmo nos lugares, por exemplo, como Palmeira dos Índios. E lá você tem a discussão sobre as terras. Mas não é justamente por isso? Exato. Você tem a discussão das terras. Nenhum vereador de Palmeira fala sobre isso. Nenhum candidato a prefeito de Palmeira fala: eu vou ajudar a melhorar a situação dos povos indígenas através de uma construção do acesso à escola, através da construção do acesso ao posto de saúde, já que isso daí é federalizado, mas pelo menos o acesso eu vou melhorar. Então você não tem isso. O livro mostra isso. Nós temos povos esquecidos no passado, obrigatoriamente esquecidos no passado, e esses povos, eles existem hoje. Esse caso recente que a gente viu, dominando a imprensa nos últimos dias, dos meninos com esses bichos do pé lá na beira da lagoa, a gente esquece da existência desse pessoal. Eles são lembrados, sim, em épocas de campanha. Aí, depois da campanha, aí você tem um esquecimento obrigatório a respeito disso. Aí, alguns setores da imprensa local, ainda bem que alguns setores, eles acabam responsabilizando essas pessoas por terem o bicho do pé. Ah, não, mas acontece que eles andam lá de pés descalços, sabendo que existe uma pulga que pega no cachorro, no gato. Sim, mas aí como é que vai ser? Como é que ele vai conviver ali no meio do esgoto, com o pé calçado, se ele muitas vezes não tem o dinheiro para comprar ali o chinelo, ou não tem a condição de ter acesso ali ao posto de saúde. O posto de saúde ali funciona, não funciona, enfim. A imprensa do passado, ela tratava exatamente os pobres como responsáveis pela pobreza. E os setores da imprensa local hoje, alguns setores, eles tratam os pobres como os responsáveis pela pobreza que eles próprios geram. Então, essa conexão entre o passado e o presente, ela é mostrada um pouco no livro. Claro que a gente não aborda hoje o fenômeno da imprensa, nós não pegamos hoje o fenômeno da imprensa mais moderna, mas quem lê vai acabar percebendo exatamente essa conexão. Poxa vida, o negro hoje que é exterminado foi o negro que antes era tratado como um cara que tinha que ser exterminado. Para além da situação como a Índia, que você tem, ou de países como a Inglaterra, em que há castas. Na Índia você está institucionalizada. Na Inglaterra, como costume, Alagoas não se mostrou, ou se mostra, de uma certa maneira, como um sistema de castas, um sistema em que 27 famílias, como já se falou, se movimentam no poder, se movimentam no controle econômico, político,
Eu digo isso porque recentemente, eu acredito há uns meses atrás, eu pude entrevistar um grande empresário aqui que ele disse, é preciso ter quem comande e é preciso ter quem trabalhe. Que é uma mentalidade de usineiro, uma mentalidade antiga, do Partido da Cana. É uma mentalidade muito antiga, que tem lógica. Tem lógica, sim, de você dizer que até pouco tempo, eu ouvi uma história, isso depois do livro editado, enfim, uma pessoa me contou uma história muito interessante. Há 20 anos atrás, um usineiro dando carona para essa pessoa, disse assim, olha, eu não sei por que você tem a preocupação de sair de onde a gente mora para ir para Maceió para estudar. Ela perguntou por quê? Porque é preciso que existam pessoas que trabalhem na cana. Ela disse, sim, mas eu não quero trabalhar na cana. Eu quero um dia ser você. Isso foi uma ofensa. O usineiro disse, não, mas não pode, tem que ter pessoas que trabalham na cana. Ela disse, tá bom, então, por que você não trabalha? Disse, não, porque tem que ter quem mande e tem que ter quem obedeça. Então, as usinas em Alagoas, essa mentalidade do usineiro em Alagoas, ela é tão pouco explorada pela imprensa local, enfim, eu falo pela imprensa local porque eu puxo para mim também, como corresponsável por isso. Ela é tão pouco explorada que você tem hoje o quê? 2 grandes jornais em Alagoas que praticamente não tocam na questão da usina. O setor sucroalcooleiro só aparece quando tem safra, ou então quando tem crise, ou então quando está endividado, ou então quando tem uma praga que está tomando lá conta do canavial, mas você não tem mais nada além disso. Você não tem, por exemplo, a missa que se faz no início da safra, onde tem o usineiro presente, o usineiro mais velho principalmente, com os trabalhadores, todo mundo na mesma igreja, lá e o padre benzendo lá a cana-de-açúcar, as máquinas, no caso. Isso é uma cerimônia muito antiga, mas ela existe. Ela existe em Alagoas, ela é muito forte em Alagoas. Os usineiros se fecham muito. Você não vê o usineiro, por exemplo, frequentando as lojas aqui. Você não vê o usineiro passeando por aqui. O usineiro é tão especial que ele frequenta lugares fora de Alagoas. E a própria imagem do usineiro, isso aí eu explorei menos, quem explorou mais foi a professora Ana Cláudia Laurindo, no livro dela. A imagem do usineiro é uma imagem muito ruim, porque o passado mostrava que o usineiro pegava o trabalhador o trabalhador colocou a usina no pau. Está certo, vou conversar com o trabalhador. Pegava ele e jogava ele no caldeirão da cana, fervente, 600, 700 graus de temperatura, botava lá simplesmente para morrer. Ele virava açúcar e o açúcar que a gente iria consumir. Então, essa violência a respeito do Partido da Cana, ela foi silenciada. Ela foi silenciada e ela é silenciada. E quando você vai pesquisar exatamente a alma da usina, ali nessas regiões, principalmente a região norte, que é uma região mais antiga em relação à questão da usina e sim do engenho, dos primeiros engenhos, você tem uma resistência das pessoas em falar da cana-de-açúcar, em falar do usineiro. O usineiro é um Deus que é intocado e, ao mesmo tempo, um Deus que mata, que pode matar. Não que os de hoje matem, mas até porque eu não acredito que o usineiro hoje ele cometa as atrocidades que os usineiros do passado cometiam, os donos de engenho cometiam. Mas ele acaba sendo herdeiro exatamente dessa psicologia que existiu da violência, que ela se disseminou. E ela é tão presente que você olha uma cidade, por exemplo, São Luís de Quitunde, Porto Calvo, Matriz de Camaragibe, você vê lá os nomes do usineiro escritos. Escritos estão lá, postos. As famílias que destruíram o Zumbi, por exemplo, exterminaram o Zumbi, elas montaram base em União dos Palmares e sobrevivem até hoje, com o mesmo sobrenome. E isso foi absolutamente apagado. Zumbi virou um herói, é um herói, você vai lá em União, você vai à União, você vê a estátua, você vê os motivos, você vê isso, você vê lá a direção da Serra da Barriga, você vê tudo, mas é uma história que não é conectada ao contexto local. As famílias que exterminaram, a alma da violência, essa violência que a gente ainda não conseguiu desvendar, que é a violência do Brasil. Essa violência a gente até vai tocar mais à frente no próximo bloco, mas ainda falando um pouco da monocultura, a gente vai para um intervalo e volta sobre se houve prejuízo em ter monocultura em Alagoas nesse tempo todo. A gente volta já.